O assunto de hoje é espírito de jogo. Mas antes de entrar nesse tema, é importante dizer que o Ultimate Frisbee tem um conjunto de regras bastante extenso. São 20 itens com vários subtópicos, vários subitens para explicar cada uma das regras. Além disso, ainda tem apêndice, diagrama de decisões, sinais de mão, uma série de coisas que faz com que as regras do jogo sejam bastante difíceis de absorver. O espírito de jogo é a regra número 1. O espírito de jogo não é a regra do Ultimate. Ela é a primeira e deixa de forma bastante explícita a importância do fair play dentro do jogo. Eu vou ler aqui os primeiros itens da regra. O Ultimate é um esporte sem contato e auto-arbitrado, em que todos os jogadores são responsáveis pela administração e adesão às regras. O jogador de Ultimate acredita que o espírito de jogo estabelece a responsabilidade pelo fair play a todos os praticantes. E aí, na regra 1.2, acredita-se que nenhum jogador quebrará as regras intencionalmente. Logo, não há penalidades severas para faltas inadvertidas, mas sim um método para retomar o jogo de modo que simule o que provavelmente aconteceria se a falta não tivesse acontecido. Seguindo, os jogadores devem estar atentos ao fato de que eles atuam como árbitros em qualquer situação entre os times, devendo, portanto, saber as regras, ser justos e objetivos, ser verdadeiros, explicar seu ponto de vista clara e brevemente, permitir aos oponentes a chance de falar, resolver as disputas o mais rápido possível usando uma linguagem respeitosa, fazer chamadas consistentes ao longo do jogo e chamar a falta somente quando ela for suficientemente significativa para fazer a diferença nos resultados da ação. Não é que os outros esportes não tenham fair play, não tenham esse espírito de jogo, mas aqui ela é explícita. E ele até fala aqui no 1.4 que um jogo altamente competitivo é encorajado, mas nunca devem ser sacrificados o respeito mútuo entre os jogadores, a adesão às regras ou a diversão. Isso aqui faz com que o espírito de jogo seja uma ferramenta muito importante para usar em escolas e na vida adulta como um todo. Isso aqui que permite a gente trabalhar com bastante autonomia para todas as pessoas, para todas as crianças. É claro que a forma como eu vou apresentar o espírito de jogo para uma criança de 6 anos e para um adulto já na universidade vai ser diferente. A gente tem que adaptar essa regra, essa forma de apresentar o espírito de jogo para cada uma das faixas etárias com as quais a gente for trabalhar. Mas é bastante importante como o Ultimate coloca o espírito como uma regra explícita, como eu falei antes. De novo, os outros esportes também apresentam fair play em diferentes níveis, mas aqui no Ultimate ele é a regra mais importante, por isso que ela é número 1. Inclusive, a maioria das competições colocam premiações para espírito de jogo, que é uma coisa que na verdade eu não concordo muito, mas eu vou deixar isso para outro vídeo. Agora a gente vai sair aqui da selva de pedras de São Paulo e eu vou passar a palavra para o Alan lá na Bahia. Valeu, Vitão. Beleza? Bom, nós aqui em Conquista, desde 2015, nós começamos a desenvolver o Ultimate. Em 2015, de forma bem inicial, a gente não tinha conhecimento sobre o espírito de jogo, a ponto de trabalharmos isso de uma forma mais sistemática. Então, na primeira versão do Conquista Frisbee, a gente não utilizou a avaliação de espírito. Tá? Percebendo a importância disso, a gente foi buscar nas fontes que a gente conhecia. Então, conhecemos o site da WFDF, conseguimos ali traduzir alguma coisa sobre o espírito de jogo, e a partir do que lemos, a gente montou uma ficha de avaliação de espírito com a pontuação de 0 a 4 pontos nos itens que constavam lá. E assim a gente, na segunda versão do Conquista Frisbee, a gente conseguiu utilizar de forma mais intencional. Só que a gente percebeu que isso não precisava ficar apenas para o evento, porque precisaria trabalhar isso de forma mais contundente nas aulas de educação física. Então a gente passou a trabalhar esses valores nas aulas, tá? Não somente pensando no Ultimate, mas no contexto geral de aulas. Porque o Ultimate ele traz valores, ele agrega valores que nós acreditamos serem necessários ser desenvolvidos na escola. Então, a gente passou a ensinar isso e a culminância acontecia lá no Conquista Frisbee. Então, nas próximas versões, no segundo, terceiro, quarto e quinto Conquista Frisbee, a gente passou a ter a avaliação de espírito ao final de cada jogo, tá? De forma muito mais intencional. E os estudantes começaram a perceber a importância disso, né?
Então, a gente entende que o Ultimate, os valores que ele agrega, os valores que ele apregoa, eles coadunam com os valores que nós acreditamos serem necessários à escola. Por isso, nós encontramos uma modalidade que nos ajuda a legitimar de fato a educação física na escola. Né? É óbvio que ainda temos muitas barreiras a vencer. O início desse trabalho é sempre difícil, porque a gente precisa aí, né? No nosso caso aqui no Nordeste, e acredito que em vários lugares do país também, quebrar um pouco essa monocultura do futebol, mas nós entendemos que o Ultimate tem esse potencial de trazer essa discussão à baila e nos ajudar realmente a legitimar a educação física na escola, porque esse é o nosso principal alvo como professor de educação física no âmbito da escola, tá bom? Passo agora então o disco lá para Carla de Arapiraca, no estado de Alagoas. Então, pessoal, chegando aqui no Nordeste, Arapiraca, Alagoas, dou continuidade para vocês sobre a temática da regra 1, o espírito de jogo. E aí, uns pontos eu vou linkar com os 4 pilares da educação, beleza? Já que estamos falando de o Frisbee como uma forma didática pedagógica para ser aplicável na escola, eu vou fazer esse link com os 4 pilares da educação feitos por Jack Dorsey, porque eu penso que são bem favoráveis para a escola. E aí, sobre as regras, saber sobre as regras, evitar o contato físico, divertir-se enquanto está jogando, ser imparcial, comunicar-se de forma respeitosa com seus pares. E isso pode ser linkado com o que, professora? Nos 4 pilares da educação. Vamos lá. Na educação nós temos o aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Eu posso linkar saber as regras com o contato, sobre o evitar o contato físico, com o aprender a conhecer. Se eu aprendo a conhecer as regras do jogo, eu sei que lá está incutido, lá tem escrito que eu não posso ter esse contato físico com o meu adversário. E aí eu coloco lá outro link, o aprender a fazer. Se eu aprendo e conheço as regras, logo eu me divirto no jogo. Porque aquilo ali é pertencente, eu sou pertencente àquele jogo. Já que o árbitro não é a figura que faz essa mensuração do certo e do errado, eu e os meus pares da equipe e os outros, o meu oponente, nós somos esses árbitros. Então, quando sabemos a regra, eu acabo me divertindo durante o jogo, porque eu aprendi a fazer, né? E aí eu vou para o aprender a conviver junto, mas não é junto só com a sua equipe, só com os seus pares, que dentro da sua equipe tem pessoas diferentes, né? Então, na outra equipe tem pessoas mais diferentes ainda, né? Que podem ser em um campeonato, por exemplo, de culturas diferentes, mas se for da mesma escola, da outra sala já é um outro movimento que acontece dentro da escola. Na sua sala você tem comunicação com seus colegas, na outra sala já é outra comunicação. E esse modo de conviver junto no Frisbee, esse aprender, é importantíssimo. E o último, aprender a ser. Quando você linka lá com comunicar-se de forma respeitosa, se eu aprendi a ser ético, eu aprendi a ser justo, eu aprendi a ser humano. E a educação traz isso, né? A ética, a educação. E lá o Ultimate Frisbee, como um fenômeno educacional, dentro do espírito de jogo, pode linkar com o aprender a ser. Beleza? Passo para vocês agora mais informações sobre a temática do espírito de jogo com a professora Carla, lá no Rio Grande do Sul. Tchau, tchau! Fala, galera! Disco recebido, Carlinha! Então, que tal de espírito é esse que ronda o Ultimate Frisbee? Estava escrevendo um artigo essa semana sobre a modalidade e me deparei com uma reportagem de 2015 que dizia: no Frisbee, o fair play não é treta. Nessa mesma reportagem, o capitão e treinador de uma equipe de Portugal comentou: quem chega abraça essa modalidade de uma forma singular. Existe competitividade, mas de forma limpa, sem atalhos para os nossos objetivos. O contato físico não é permitido e quando cometemos uma infração é o nosso adversário que diz que é falta. E nesse momento que ele chama a falta, aceita-se e o próprio infrator reconhece que errou. Há uma grande honestidade e quando marcamos um ponto espetacular em que te lanças em voo para agarrar o disco, a primeira pessoa a dar-te os parabéns e ajudar-te a levantar é o teu marcador direto. Agora eu pergunto,
quem já viu ou participou de alguma dessa situação em outra modalidade esportiva? Para mim, o espírito de jogo, ele é a essência do Ultimate Frisbee. Ele está na alma do Ultimate Frisbee. Aqui nesse canal já foi explanado pelos professores que o conhecimento e a apropriação das regras são fundamentais, tanto para o jogo fluir, como para manter um espírito de jogo elevado. Para quem não sabe, o Ultimate Frisbee ele é auto-arbitrado. Isso traz uma responsabilidade maior dos jogadores de conhecer as regras para aplicá-las adequadamente nas situações existentes. Na escola, isso não é uma tarefa fácil. Quando as crianças, jovens e adolescentes estão se apropriando do conteúdo da modalidade, eles, em inúmeras situações, procuram o professor para mediar o ocorrido. Isso talvez aconteça porque culturalmente estão acostumados com essa avaliação externa, ou de um árbitro ou de um próprio professor. No decorrer dos encontros, as crianças começam a compreender o compromisso que essa modalidade tem com o outro. Tanto o oponente como o colega de equipe. Eu costumo dizer que essa modalidade ela é extremamente empática. Durante a minha trajetória esportiva, como professora, treinadora ou atleta, eu nunca vi nenhuma modalidade com tanto protagonismo para as soluções dos problemas e para manter uma dinâmica de jogo limpo e, ao mesmo tempo, com o divertimento que o Ultimate Frisbee proporciona. Por tudo isso é que o Ultimate Frisbee tem que estar na escola, pois é essa linguagem que nós queremos transmitir aos nossos alunos, rompendo a cultura de deixar a responsabilidade para alguém e, ao mesmo tempo, convidando os jogadores a participar de todas as ações. Esse é o espírito. Lanço o disco para o professor Felipe Costa, que lá em Portugal fará a reflexão final sobre essa temática. Um abraço a todos. Muito bem. Bom dia, pessoal. Agradecer aí o passe da professora Carla e seguindo a nossa discussão então sobre o espírito de jogo, para não me tornar repetitivo também com relação ao que já foi dito, eu queria trazer aqui uma ideia de que Ultimate Frisbee na escola é um conteúdo que vai acabar exigindo uma adaptação do professor em vários aspectos. Primeiro, como já foi comentado pelo Vitor, é uma modalidade sem contato e auto-arbitrada. Então isso já vai exigir do professor uma conduta diferenciada com relação aos alunos. Porque, como a própria regra traz, é uma espécie de metodologia de que a gente acredita que, como não haverá transgressão à regra de maneira intencional, a gente assume a retomada do jogo numa perspectiva como se não tivesse acontecido aquela falta. Isso vai exigir diálogo e do professor um papel de mediador, buscando nesse sentido a autonomia desses alunos. Da mesma forma, a gente encoraja um jogo altamente competitivo, isso está na regra do Ultimate, sem sacrificar o respeito entre os jogadores. E a gente sabe dessa dificuldade, inclusive entre os praticantes mais experientes da modalidade. Então a gente precisa, dentro do ambiente escolar, entender a questão da competição, que ela faz parte do espírito de jogo, faz parte da modalidade, e a gente precisa mediar essas questões. Então, nesse cenário, ele vai exigir uma adaptação dos professores, exige que esses professores saiam da caixinha, aqueles mais arraigados às questões tradicionais, o modelo de aula tradicional, centrado no professor, de repetição de técnica, pouca exigência da compreensão da totalidade do jogo e, sobretudo, da solução dos problemas para que esse próprio jogo aconteça. Então isso vai demandar do professor um novo encaminhamento metodológico para as suas aulas. E aí eu vou deixar aqui a minha pergunta, como é que a gente procede com o ensino do espírito de jogo? De uma maneira comportamentalista, utilizando de reforço negativo, reforço positivo, ou de maneira ecológica, observando a preparação do ambiente e a construção de jogos
para criar a condição da participação dos alunos e, mais do que isso, uma participação de fato, contribuindo para a autonomia desses alunos. E aí eu passo a bola agora para... A bola não, eu passo o disco para a nossa audiência e para a gente estimular então o debate a respeito do espírito de jogo, o aspecto competitivo, o ambiente escolar e as questões de ensino que estão relacionadas a ele. Obrigado, pessoal. Até logo.